Globo Ecologia está de volta. E no programa de hoje nós estamos falando sobre o Código Florestal Brasileiro. Para os cientistas, é preciso conscientizar os produtores rurais de que é a conservação das florestas que garante a produtividade. Sem os serviços ambientais, como a produção de água, o abrigo de polinizadores e a regulação do clima, não há produção de alimentos. A agricultura depende desta qualidade dos nossos ecossistemas. Eles fornecem uma série de serviços que a agricultura se utiliza, às vezes, sem se dar conta. Por exemplo, os polinizadores, por exemplo, a fertilidade do solo, por exemplo, a regularidade e a qualidade da água, das chuvas. Então, nós temos que desenvolver um modelo de agricultura tropical no Brasil que ele mantenha a função dos ecossistemas. E é isso que a agricultura precisa. Portanto, aperfeiçoamentos do código sim, mas que eles sigam na direção de proteger ainda mais os nossos recursos naturais e não de diminuí-los. O setor de produção agrícola do Brasil quer mudar o código numa justificativa que a ciência não suporta, que ela não respeita, no sentido de que é um falso dilema. Existe muita área para o aumento da produção no Brasil. O Brasil já tem uma área imensa em desenvolvimento pela agricultura, é quase 40% do território nacional. E, portanto, é um falso dilema. É possível ter muito mais produção agrícola, muito mais produção de alimentos, exportar alimentos para atender a necessidade de alimentos do mundo, ao mesmo tempo que nós até possamos expandir as áreas de proteção. Carlos Nobre defende que o grande desafio mundial da agricultura é produzir de maneira sustentável e que o Código Florestal Brasileiro deve enfatizar a exploração econômica e racional das florestas. Na Amazônia nós temos que realmente congelar a expansão da fronteira agrícola. Não é necessário expandir a fronteira agrícola na Amazônia, porque a área já desmatada é gigantesca, a área desmatada é muito maior que a maioria dos países europeus. Nós temos que modernizar e intensificar a agricultura nas áreas desmatadas. A Amazônia é o grande desafio, o futuro do Brasil passa pela Amazônia. Nós temos que na Amazônia inventar um modelo brasileiro de desenvolvimento, um modelo tropical de desenvolvimento, em que nós possamos utilizar o imenso potencial da biodiversidade amazônica. Por exemplo, nos últimos 10 anos emergiu um novo produto da Amazônia que hoje é um produto mundial, é o açaí. O açaí é um produto da biodiversidade brasileira. Hoje a indústria do açaí já é maior do que a indústria da madeira na Amazônia. Então o futuro da Amazônia é a biodiversidade da Amazônia, não é o desmatamento. Se nós modernizássemos a pecuária, para citar um exemplo, nós liberaríamos uma área imensa para a agricultura de produção de alimentos, grãos e outros alimentos, fibras, bioenergia, bioetanol, biodiesel, e seríamos um dos maiores produtores de alimentos, de bioenergia, de fibras do mundo, sem avançar 1 metro nos ecossistemas que nós ainda temos. Então, é um falso dilema, porque nós não temos necessidade de expandir a área agrícola. Nós temos necessidade de melhorar em muito a qualidade e a produtividade da agricultura brasileira. As discussões em torno do Código Florestal afetam a vida de todos nós e deveriam ir além das questões rurais. O climatologista defende que uma legislação específica para as cidades deveria ser incluída no texto. Nas áreas urbanas, os parâmetros do Código Florestal, eles têm que ser feitos para proteger a vida humana. Isso significa o quê? Que não se deve ocupar encostas íngremes, que poderiam até ser ocupadas pela agricultura, mas não pode ter assentamentos, não pode ter casas, residências, porque o risco de desastres naturais, o risco de deslizamentos é muito grande. Se nós olharmos o que aconteceu na região serrana do Rio em janeiro de 2011, nós vamos ver que 80% dos deslizamentos que afetaram, que causaram mortes, ocorreram em áreas que não deveriam ter sido ocupadas, que o código não permitiria a ocupação. Os parâmetros para áreas urbanas têm que ser diferenciados, eles têm que ser específicos. Por exemplo, nós não devemos permitir a ocupação de margens de rios, onde de vez em quando o rio sai do seu leito e causa uma inundação, e nós não devemos
permitir a ocupação de encostas com inclinações acima de 25 graus. Esses parâmetros são específicos para áreas urbanas e para a proteção da vida. Em áreas rurais, os parâmetros podem ser outros. Estima-se que o Brasil tenha hoje 61 milhões de hectares de terras degradadas. Os dados científicos disponíveis apontam que é possível reverter essa situação sem prejudicar a produção e a oferta de alimentos, matéria-prima e energia. Mas tudo isso depende de políticas públicas e de um cuidadoso planejamento do uso do solo. Esse ordenamento é uma das funções do Código Florestal. Olha, eu acho que as pessoas têm que fazer o que se exige numa democracia, ligar para os seus representantes. Todo mundo votou num deputado nas últimas eleições, todo mundo votou em 2 senadores nas últimas eleições. Esse é o momento de exercer essa cidadania. De que maneira? Ligue para o seu senador, nesse momento que está no Senado. Ligue para o seu deputado federal e pergunte por que você votou desta maneira ou daquela maneira. Com isso, eu acho que nós temos condições de exercer efetivamente uma cidadania, e nesse caso uma cidadania importante planetária, porque ela não diz respeito apenas a gente, mas aos nossos filhos e aos nossos netos. No programa de hoje você viu que o Código Florestal tem uma relação direta com a qualidade de vida de todos os brasileiros. Mesmo quem vive nos centros urbanos também depende dos serviços ambientais das florestas. Por isso, as discussões em torno do Código são do interesse de todos e precisam ser debatidas por todos os setores da sociedade. O Globo Ecologia de hoje vai ficando por aqui, mas a gente tem um encontro marcado no próximo programa. Até lá!